Nós vivemos uma total inversão de valores em nosso país. Bandidos perseguem gente honesta, corruptos bancam os bastiões da ética, autoritários fingem defender a democracia e impostores monopolizam a fala em nome da ciência. A CPI circense da Covid é o ícone dessa inversão toda. Lacombe abre assim a sua coluna de hoje na Gazeta do Povo. É um absurdo atrás do outro, o avesso de tudo o que é desejável. A verdade, o fato, o argumento, o bom senso, a isenção, a imparcialidade. Quer saber como não se realiza um depoimento? É só assistir às sessões da CPI da Covid. A maior parte dos senadores está descontrolada. Claro, o que essa turma fala e faz é irrelevante. Sua guerra eleitoral é muito particular. Por isso, entendo que com o tempo curto, ninguém decente deve perder um minuto sequer com sessões fedorentas, mas é urgente que se faça um alerta. O jornalista aponta para o óbvio. Como não há crimes cometidos nem pelo governo, pelo presidente, nem por seus apoiadores até onde a vista alcança, então é preciso inventar o crime. E no caso, apoiar o governo virou a infração grave em si. Crime não há, diz Lacombe. Eles estão à procura de um. O criminoso já está escolhido. Quem é próximo dele vira cúmplice. No mínimo, cai por propagação de fake news. E você sabe o que é isso? Mentiras a gente conhece bem. Os senadores são muito afeitos a elas, num plural bem generoso. Metade das mortes por Covid poderia ter sido evitada. Poderíamos ter o dobro de vacinas hoje no Brasil. Não existe imunidade de rebanho, uma consequência lógica de infecções e vacinação. J.R. Guzzo, também na Gazeta, foi na mesma linha, incluindo a imprensa no rol desses inquisidores. Como esperar qualquer seriedade da ação política no Brasil depois da exibição pública repetida e cada vez mais grosseira de atos de banditismo contra as testemunhas, contra os inimigos e principalmente contra os fatos, por parte dos responsáveis pela CPI. Pior, esses acessos de delinquência serial foram praticados com o objetivo específico de atacar o governo diante da mídia. Tiveram o apoio militante da maioria dos veículos de comunicação. A CPI foi montada para agredir o presidente da República e o seu governo. E se alguma coisa é contra Bolsonaro, o apoio dos jornalistas é automático e absoluto, sem questionamento algum. Comentando sobre o depoimento do empresário Luciano Hang, Guzzo acrescentou: Hang é um admirador eloquente de Jair Bolsonaro e isso para a CPI é o pior crime que alguém pode cometer no Brasil de hoje. De fato, temos observado um espetáculo macabro de tentativa de assassinato de reputação para dar um recado claro. Quem ousar defender o presidente será execrado em praça pública por senadores, intimidado, ter sua vida devassada, tudo com o apoio de uma imprensa torpe, podre. Vera Magalhães, por exemplo, leva muito a sério a CPI circense. Acha que o circo, comandado por Omar Aziz, Randolph Rodrigues e Renan Calheiros, contribuiu muito para o país e por isso lamenta a CPI tão séria ter dado palco para um palhaço como Hang. Vera é uma piada. Só que esse tipo de militante disfarçado de jornalista, infelizmente, representa a imensa maioria da nossa velha imprensa. Criaram o crime de opinião. Para o senador Randolph, que apoia o ditador socialista Nicolás Maduro na Venezuela, liberdade de opinião é defender o Flamengo, não criticar máscaras obrigatórias. Por que você disseminou sua opinião sobre vacina, quis saber o relator Renan? Porque no Brasil eu tenho a liberdade de disseminar a minha opinião, respondeu o depoente. E isso deveria bastar, encerrar qualquer discussão sobre o assunto. Essa CPI patética virou uma comissão de perseguição inconstitucional, nas palavras de Alain Gani. É apenas mais um instrumento de perseguição de conservadores e de quem defende direitos naturais e liberdades individuais, acrescentou o economista. Empresários conservadores estão sendo caçados para que sirvam de exemplo. Não apoiem o governo,
Absurdo o que acontece no Brasil, desabafou a dona de casa Bárbara do canal Te Atualizei. A direita é perseguida por suas qualidades e virtudes, não por seus defeitos e pecados. Bolsonaro mesmo, que tem inúmeros defeitos, acaba sendo atacado por seus acertos. Tem se colocado contra o absurdo passaporte vacinal, por exemplo, e com os argumentos certos. Cada vez mais nos vemos obrigados, juntamente com vocês, como demonstramos no dia 7 de setembro, a lutar para que cada um dos incisos do artigo 5º seja cumprido. Respeitar o direito de ir e vir, respeitar o direito ao trabalho, a liberdade de culto, não aceitar o passaporte da Covid, concluiu o presidente. Enquanto isso, o STF, em mais uma decisão monocrática, dessa vez de Fux, resolveu reestabelecer o passaporte de vacina no Rio, derrubando uma decisão de um desembargador, e ainda suspendeu uma liminar que desobrigava o Clube Militar e o Clube Naval a pedirem a comprovação vacinal para acesso de seus sócios. A deputada Janaína Pascoal comentou: ao reestabelecer o famigerado passaporte da vacina no Rio de Janeiro, o ministro Fux asseverou que não estava entrando no mérito. Se o presidente da Corte Constitucional do país não verifica o mérito da medida que impacta os direitos constitucionais mais básicos, quem o fará? Janaína também apontou para o absurdo de uma CPI que criminaliza a autonomia médica. Gente, venham acompanhando a CPI da Covid e o noticiário, pelo que estou entendendo, criaram, sem lei específica, o crime de prescrever medicamentos a pacientes com Covid. Isso é um absurdo. Crime é deixar o paciente morrer sem tentar nada. Pois é, ou reagimos com mais vigor contra tanta inversão e tanto absurdo, ou seremos totalmente escravizados em breve. O empresário Otávio Facuri, que teve a sua honra massacrada por senadores sem qualquer honra na CPI, alertou: ter posição favorável à descriminalização de drogas e ao assassinato de fetos é liberdade de opinião. Ter opinião favorável à não obrigatoriedade do uso de máscara é um crime contra a humanidade. Entenderam o perigo de aceitarmos essa narrativa que tentaram impor sobre mim hoje? É hora de legalizar a opinião no Brasil, pois está evidente que criaram um crime de discordar das autoridades. Eu sou um senador. E olha que nem se sabe qual, pois quando a OMS vai contra a patota, pior para a OMS. Temos políticos lulistas e jornalistas esquerdistas decidindo o que é ou não verdade e ciência em nosso país. E isso, além de muito autoritário, é temerário e assustador.